E aí, biriros e biriras, tudo bem? Professora Rita de Cássia aqui na sua timeline para a gente conversar um pouco hoje a respeito da sociologia. E o nosso assunto hoje é sobre as relações de trabalho, tá? Gente, você sabe o que significa a palavra trabalho? Já parou para pensar sobre isso? A palavra trabalho, ela vem de tripalium, que em latim era um instrumento de tortura. Qual, professora? Aquele que a pessoa tá com os braços abertos e as pernas abertas e ela fica empalada. Vou deixar uma fotinha aqui para você desse instrumento. Meninos, então, voltando para o nosso assunto, a gente vai falar a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa, a gente vai ver a partir daí, beleza? E o trabalho é a atividade por meio da qual o homem, né, o ser humano, produz sua existência. Essa é uma afirmação que condiz com a definição dada por Karl Marx. Quanto o ser humano ele existe, né, e quanto ao que ele seria no trabalho, tá? Então a ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas que é por meio dele que ele produz os meios para manter-se vivo, ok? Então, o impacto do trabalho e do seu contexto exerce grande influência na construção do ser, do sujeito, beleza? E nós vamos ter alguns pensadores a respeito disso, tá? Então, não é difícil a gente pensar que as relações de trabalho, elas vão se alterar, né, conforme o fluxo da nossa história, conforme o decorrer da nossa história. E principalmente a forma como ela se estruturava, como ela se estrutura agora, e essa relação ela vai ter um posicionamento na nossa hierarquia social, nas formas de segregação e em grande parte nos aspectos culturais, né, que vão sendo erguidos através das relações de trabalho, beleza? E olha só, com o decorrer da história e tal, o trabalho ele foi sofrendo várias mudanças, várias. E a Revolução Francesa, juntamente com a Revolução Industrial no século XIX, né, que a gente chama de primeira Revolução Industrial, elas vão trazer uma relação de trabalho diferente, muito diferenciada do que o trabalho era anteriormente. Olha só para vocês verem. Nós vamos ter aqui três caras massa. Nós vamos ter o Durkheim, nós vamos ter o Marx e nós vamos ter o Weber. Weber ou Weber? Não sei como que fala o nome dele, mas é esse aí. E eles vão falar pra gente o seguinte: o Marx vai dizer que o trabalho, né, industrial, aquele trabalho industrializado, que ele tira, né, o foco do trabalhador. O Weber vai falar que esse trabalho está ligado à ética religiosa. E o Durkheim vai falar que o trabalho é um fato social e que ele sempre existiu e que ele sempre vai existir. Beleza? Então tá, a gente vai estudar primeiro o Marx. O Marx ele vai dizer que o trabalho, quando ainda era chamado de ofício, antes de ser trabalho, era chamado ofício. Quando a pessoa perguntava para você, qual é o seu ofício? Eu sou costureira, né? Ela tinha a arte de fabricar roupas. Qual é o seu ofício? Eu sou sapateiro. Eu domino a arte de fabricar um sapato, né? Então as pessoas, elas possuíam um ofício. Até então, esse momento em que era denominado ofício o trabalho de uma pessoa, era prazeroso. Marx vai dizer que até então era prazeroso, mas que a partir da chegada da Revolução Industrial, das máquinas e daquele trabalho em que você exerce uma função repetitiva e não sai daquilo ali, ele vai dizer que o trabalho deixa de ser prazeroso. Por quê? Porque você deixa de ter um ofício para exercer apenas
uma função especializada. Ou seja, se você é numa linha, numa esteira de produção, é a pessoa que cola o selo, você só vai colar o selo, você não vai fazer mais nada. Você vai apenas colar o selo. Então, você vai ser especialista em colar selo. Você deixa de ser, né, uma pessoa que produz uma mercadoria, que produz um produto, desde da matéria-prima até o produto final. Ou seja, você vai conhecer todo o processo de fabricação e você passa a saber fazer apenas uma parte de um todo, certo? Então, Marx, ele vai criticar bastante esse processo, né? E ele vai falar que essa chegada, né, dessa produção em massa, que ela vai tirar a criatividade das pessoas, que ela vai acabar com a identidade da pessoa no trabalho, né? E as consequências, né? A grande consequência disso é a chamada exploração do trabalho. Por quê? Porque aliena a pessoa. A pessoa passa a ser alienada. Ela deixa de conhecer o processo como um todo, conhece apenas uma parte, nem sabe o que ela produz, não sabe nem para que vai servir, talvez, aquele produto que ela está produzindo. Certo? Então, esse processo, ele vai ser chamado de exploração. Para Marx, isso é uma exploração, né? Que é a mais-valia. E essa alienação, que é você trabalhar muito, várias horas por dia, fazendo a mesma coisa, sabe? Desconhecendo o futuro do seu trabalho, isso aí vai apenas gerar riqueza para quem? Para a classe burguesa, e você vai continuar com aquele pensamento de que você trabalhando muito, né, vai chegar um dia a ser um dono, né, de uma fábrica. Por exemplo, naquela época, eles trabalhavam muito isso na mente das pessoas, né? Então, aquela ideia de que você tinha que trabalhar muito para poder conseguir chegar a algum lugar, ela predominava, tá? Isso era o que impedia a pessoa de ter uma consciência de que ela estava enriquecendo o patrão e de que ela jamais sairia daquela classe ali de produção, certo? Então, para Marx, resumindo, é isso aí. Bora agora para Durkheim. Para Durkheim, o trabalho é um fato social. E ele está presente na nossa vida, na nossa história, na humanidade, e ele vai continuar, ele sempre vai estar presente. E para ele, o trabalho se impôs como uma necessidade do indivíduo, sabe? Então, nessa sociedade industrial, a especialização é um fator de coesão social, ou seja, eu saber fazer uma parte do processo, por exemplo, Rita faz uma parte do processo, vamos usar um exemplo aqui, Verão faz outra parte do processo, Pequeno Grande Gu faz outra parte do processo. Para ele, esse fator, ele vai servir como uma coesão social, ou seja, dali ele tira uma ideia que a gente pode ser um conjunto e que cada um de nós faz um pedacinho para depois juntar tudo como um todo, tá? Então, Durkheim vai ter esse posicionamento, beleza? Agora vamos falar de Weber. Weber? Weber, ele via do mesmo jeito que o Marx, sabe? O trabalho como uma construção social, um ponto de vista histórico, assim, do mesmo jeito que Marx. Porém, para ele, cada sociedade, ela se organiza e ela opera as questões de trabalho de acordo com a condição histórica, tá? Então, aí ele vai apresentar o capitalismo, né? Para ele, o capitalismo é uma condição histórica, né? O capitalismo chegou, é uma condição histórica, você tem que vivenciar, não tem como correr, ele tá aí, e ele vai transformar o conceito do que é o trabalho dentro de uma sociedade, tá? Para ele, é isso aí. O capitalismo vai surgir e esse trabalho vai virar uma sede de lucro, sabe? Ele vai dizer que o trabalho, juntamente com o capitalismo, vai sedentar mesmo a vontade de obter lucro, tá? Mas esse trabalho, essa obtenção de lucros, ela tá ligada diretamente, tá? Muito diretamente com a ética religiosa.
vai aliar uma coisa à outra, sabe, gente? Vai casar mesmo a religião com o trabalho. Você já ouviu algumas expressões tipo assim, Deus ajuda quem cedo madruga? Essa frase não saiu de qualquer lugar, não. Com certeza você conhece ela, você já ouviu, você já pronunciou ela, tá? Por quê? Porque foi relacionado diretamente a relação de trabalho com a religiosidade, né? Então, esse trabalho árduo de todos os dias, de você levantar cedo, ir lá à luta e dar o seu melhor, né? E vender a sua mão de obra, isso aí vai culminar em uma ideia, né? De uma solução espiritual e profissional, né? Que vai acabar te dando, assim, ó, te deixando diretamente ligado e relacionado com o que você exerce. Se você é um bom trabalhador, você vai ter um bom futuro, né? Quanto mais você trabalhar, mais digno você vai ser. E isso traz uma falsa ideia. Por quê? Porque quanto mais você se esforçar, mais no seu trabalho, mais perto de Deus você vai estar. Não é isso que a gente ouve? Então, esse cidadão que vive essa vida dura, árdua, é considerado cidadão de bem. É considerado aquele homem, sabe aquele homem trabalhador que não tem tempo para a família, que ele trabalha incessantemente, horas a fio ali, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo para ele não tem tempo para mais nada, apenas para o trabalho. Né? Então, assim, é uma falsa ideia, talvez, de que o trabalho está associado ali diretamente com o caráter da pessoa. Beleza? E para a gente arrematar tudo, eu queria deixar aqui dito para vocês que o trabalho é importante, sim. O trabalho, ele amadurece, ele consolida, ele possui, assim, ele te traz benefícios. Mas você acredita que apenas trabalhar é a solução de tudo? E aí, a resposta fica com você. Beijinho!